Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado nesse vídeo e gentilmente eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. O conflito está se arrastando, essa guerra pode se resolver em 15 dias, de acordo com alguns mapas e dados vazados, capturados de um oficial russo, ali no conflito pelos ucranianos, e o mapinha e um quadrinho mostravam um planejamento de 15 dias. Esse conflito pode se arrastar por mais tempo, ou pode ser uma guerra curta. Já está mudando de perfil. Falava-se no início em 72 horas, dado o tamanho, expertise e habilidade, recursos técnicos, efetivo, ação, histórico por parte da Rússia. A inteligência norte-americana falava que em 72 horas eles iriam derrubar o governo de Kiev e estabelecer um regime transitório, um governo fantoche ligado a Moscou. Isto não aconteceu. A resistência é forte, tanto que as baixas por parte da Rússia são significativas. Se você prestar bem atenção ao pronunciamento que fez hoje, no 8º dia de conflito, no dia 3, o pronunciamento que fez o Vladimir Putin, você percebe uma irritação, um incômodo. E ele falando com veemência. Duas coisas. Primeiro, temos recursos para indenizar as famílias, indenizar as pessoas feridas, os soldados feridos, e também eles ainda têm recursos. E se depender dos acordos comerciais com os próprios Estados Unidos, que mais de 70 milhões de dólares por dia só de petróleo e hidrocarbonetos, eles estão levantando agora cortar a importação, especificamente de petróleo da Rússia, petróleo bruto, que é importado da Rússia. A Rússia é um grande fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, assim como o alumínio, assim como o urânio e muitas outras cocitas mais importantes para qualquer grande economia. Eu construí algumas opções aqui hipotéticas. Lembrando, então, são hipóteses que podem levar ao fim da guerra. Bom, a primeira hipótese, para ser objetivo, é o primeiro cenário que eu construí com vocês, é um cenário de milagre. Qual seria esse cenário de milagre? Está anotado aqui. Bom, as forças de resistência da Ucrânia ganham mais corpo. À medida que a OTAN e o Ocidente vão oferecendo recursos, tanto recursos de informação, que nessa guerra a informação é importante, dando a eles a movimentação em real time, coisa que já está acontecendo, movimentação em real time das tropas russas, que agora estão se dirigindo aos grandes centros, já passaram por cidades que têm mais de 1,5 milhão de habitantes, estão estabelecendo forças em regiões portuárias e agora estão avançando para o grande centro, avançando para a capital. O cenário de milagre para o fim da guerra seria: a Rússia se desgasta com a grande resistência oferecida. Então, o comportamento errático por parte de Moscou faz com que a sua tropa fique cansada, as baixas sejam muito grandes e a resistência por parte da Ucrânia, com os equipamentos enviados e ainda as milícias que vieram pelas fronteiras para poder lutar por Kiev, para lutar pela Ucrânia, oferecem grande resistência. Diante do desgaste da comunidade internacional, o isolamento financeiro, a própria instabilidade dentro de Moscou, a instabilidade dentro do governo do Putin, faça ele, por um milagre, abandonar a guerra, diminuir o seu efetivo, declarar uma relativa vitória em regiões importantes, declarar aí a desmilitarização, mas não consegue derrubar o governo de Kiev. O Zelensky, ele continua sendo presidente. Isso seria um milagre. Qual seria o segundo cenário? Um atoleiro. O que é um atoleiro? É porque eles não conseguem avançar. O efetivo militar russo está cansado. O complemento com os chechenos e até um efetivo que se desloca da Bielorrússia não conseguem avançar. E eles não conseguem mais, pelo cansaço e desgaste da guerra, um avanço logístico. A guerra, você não consegue ter um planejamento fiel, porque ela é dinâmica, Então, eles não conseguem mais atender a um planejamento. Bom, esse padrão ele já foi visto em vários lugares do mundo. O Afeganistão é um exemplo desse. Um atoleiro, eles não conseguem avançar e vários postos de resistência vão ganhando força. Os civis, eles se revoltam e aí eles pegam em armamento e criam esse atoleiro para a Rússia. Por mais que o exército russo tenha grandes vitórias, utilizando inclusive aparato aéreo, com vários bombardeios, a população
que vai além dos números gigantescos de refugiados. Os que ficaram dentro da população de 40 milhões, eles vão oferecer resistência pegando em armamento e criando, então, um exército gigantesco que vai ser esse atoleiro. E diante da comunidade internacional, dos crimes apontados, a Rússia, então, decide se deslocar. O terceiro cenário é o cenário da cortina de ferro. Esse aqui começa a ficar um cenário pró-Moscou. Qual seria? O cenário da cortina de ferro é a Rússia com grandes explosões, com grandes bombardeios, utilizando armas poderosíssimas, provoca um grande dano humano, um grande dano no terreno. As forças de resistência não conseguem mais suportar o avanço militar e os bombardeios. Automaticamente, o presidente Zelensky ele foge para alguma região mais remota da própria Ucrânia. O governo, então, de Kiev é derrubado. O presidente Putin estabelece um governo transitório e já prepara uma figura que é o seu fantoche, uma figura pró-Moscou. E tem uma realidade. A realidade é que o moral do Putin fica muito elevado. Apesar de as custas serem altíssimas, as grandes baixas por parte dos soldados russos, do efetivo russo, muito equipamento russo destruído, indo muito além do que ele imaginava, mas essa guerra de médio prazo, não é tão longo, mas é de médio prazo, esse terceiro cenário, deu vitória para o Vladimir Putin. Então ele estabelece uma nova cortina de ferro. Diferente da primeira cortina de ferro, ele agora estabelece uma cortina de ferro, provocando então um medo exacerbado entre os países que estarão nos limites dessa cortina de ferro, como a Romênia, como a Geórgia, como a Hungria. E isso daí provoca uma instabilidade muito grande e um armamento por parte dos países que estão ali no leste europeu. Eles vão ficar completamente preocupados e vão pedir um reforço à OTAN. Aí nós poderemos ver nesse terceiro cenário, com vitória Rússia e o governo deposto, ou Zelensky ele é eliminado ou ele foge. A Rússia estabelece um governo transitório, Rússia, etc. E, então, a partir deste momento, a OTAN tende a avançar, criando, então, vínculos com novos membros. Aí, eu citei o exemplo para você de Suécia, Finlândia, uma cortina de ferro sendo estabelecida e Putin resgatando a glória da Rússia, como ele fala, como eu citei para você, que é um perfil do Putin, a questão de uma glória histórica. Ele fala, inclusive, que a Rússia e a Ucrânia são um povo só. Por mais que haja uma vitória, as custas são pesadíssimas, a Rússia está em completo isolamento financeiro, o prejuízo econômico para a Rússia, para a Europa, para o mundo é muito grande, mas para a economia russa é pior ainda. Agora, o território está devastado, a guerra se arrastou por um período de quase 30 dias, e a tensão com a Europa se torna muito grande, a tensão com a OTAN se torna muito grande e a OTAN tende a se unir, que estava dividida, isso é real, a OTAN tende a se unir e equipar os países que estão ali no leste europeu. Quarto cenário do penúltimo e é o cenário mais perigoso. O quarto cenário é uma escalabilidade, ou seja, a guerra está avançando, passou-se então dos 15 dias, 30 dias, está entrando já no segundo mês de conflito e o efetivo russo está cansado, o operacional está com o psicológico abalado. Pode acontecer que, pela necessidade, pela pressão internacional, tenta-se criar uma zona de exclusão aérea. E nessa zona de exclusão aérea, um operacional russo, um operacional da OTAN, pode disparar um míssil ou ter algum tipo de ataque a um efetivo russo ou efetivo de algum país ligado à OTAN. E isso se declarar um conflito Rússia e OTAN. Portanto, nós veremos então uma nova guerra mundial, a terceira guerra mundial estabelecida. Esse cenário é completamente provável e, embora a Rússia esteja já desgastada, os cofres desabastecidos e a guerra foi muito além do que ela imaginava, ganhou proporções muito avançadas, uma aliança mundial é formada e eu já esbocei para você, hipoteticamente, qual seria essa aliança mundial. A live está aqui, eu considero você assistir essa live em que eu mostro quais seriam os países que fariam parte dessa aliança nesse quarto cenário, em que
não acabou a guerra, ou na finalização dessa guerra, por algum contexto, é declarado então um conflito com a OTAN, aí vira realmente uma guerra mundial. Qual seria o quinto cenário, e o cenário que para mim ele é provável, ainda que seja uma probabilidade remota, mas ele é provável, um acordo diplomático. Bom, vamos pensar o seguinte, o dinheiro acaba. O dinheiro acaba. A guerra é uma guerra milionária e todos os dias são milhões de dólares sendo usados ali em equipamento. As custas são muito grandes, as penalizações para o governo russo são muito grandes. As custas das vidas, né, inocentes, dos civis envolvidos nessa história toda, dos senhores da guerra, dos senhores que lucram com tudo isso, que estão nos seus palácios agora, aproveitando mais essa distopia no mundo, mais essa crise global, né? E eles estão percebendo que está se arrastando muito além do imaginado. A guerra você tem um planejamento para começar, mas nem sempre você consegue fechar a torneira quando você quer. Ela ganha outras nuances, outras dinâmicas, e não está mais no controle deles. A guerra se estendeu, muitas baixas dos dois lados, né? Um desgaste muito grande, a Rússia completamente isolada, a OTAN percebendo o grande desafio, a escalabilidade, o risco de uma guerra nuclear, o risco de grandes baixas para a Europa, da destruição da Europa em si. Tem até um conceito que é o MADE. O MADE é um conceito em que, no mundo da geopolítica e do mundo das táticas militares, que os países possuem armas nucleares. Então, hoje, se a Rússia disparar um míssil nuclear de submarino, ou de terra, ou por ar, algum país da OTAN, ela vai se autodestruir. MADE é uma terminologia justamente para isso, é uma autodestruição. Por quê? Virá um ataque de igual proporção ou maior, né? Apesar da Rússia ter hoje contabilizado o maior número de armas de destruição em massa, de armas nucleares, os Estados Unidos vêm na segunda posição e vários outros países, como a Alemanha, né, como outros países que compõem o bloco da OTAN, a aliança, né, da OTAN. Então, nesse momento, eles percebem que continuar a guerra não vale a pena, então há uma solução diplomática. Por pressão internacional, por custo financeiro, por custo de baixas humanas, o desgaste da guerra se estende, o isolamento financeiro e uma crise além do que eles planejaram, muito além do que eles planejaram em lucrar, decidem então por um acordo diplomático. Esse caminho, nesse momento agora, para a gente, parece um pouco distante, mas ele também tem que estar na nossa mesa aqui, na nossa situação hipotética. Apesar do que hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o acordo de paz não saiu, tampouco um cessar-fogo, mas saiu uma discussão aqui, saiu um acordo de um corredor humanitário para medicamentos, socorrer as pessoas, tirar aí então os civis das zonas de conflito, mas um cessar-fogo não foi ouvido. O que nós escutamos hoje é o Emmanuel Macron, ditador pé de chinelo, aproveitando para fazer política também, porque ele, no mesmo dia, ele declarou sua candidatura à reeleição, né? Seu segundo mandato, né? A presidência da França. Ele disse, olha, o pior está por vir. Então, diante desse cenário, parece, do que nós estamos vendo hoje, a diplomacia está muito distante. Mas é possível. O que você acha? Tem alguma outra situação hipotética que você imagina que poderia estar presente? Comenta aqui embaixo. Eu deixo aberto, então, os comentários para vocês agora continuarem. Rafael, pode ser essa situação também que leve essa guerra a se findar, a se encerrar. Comente aqui qual é a sua opinião. Essa é a minha leitura, essa é a minha opinião. São somente situações hipotéticas. Eu paro por aqui, deixa a sua opinião. Compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.